Saudações, duques e duquesas tricolores! Aqui quem fala é Duque Tricolor, seu rosto favorito para o jogador de destaque de Atlético Mineiro e Fluminense. E olha que eu suei para encontrar um jogador em destaque, tá? Porque realmente todo mundo foi muito mal, tá? Mas a gente tem que falar também sobre o jogador que realmente foi mais estável, né? Dentro disso tudo, né? Realmente, a gente pode falar de um jogador que sempre foi estável no Fluminense. Esse jogador é André. Certo? André. Realmente, André jogou muito pelo Fluminense nesse jogo contra o Atlético, né, de 2-0 Atlético Mineiro e 0 Fluminense, né? Realmente, diversas vezes ele conseguiu desarmar o time adversário e conseguiu até bons lances, né? Alguns lances deles próximos da área, ou seja, fez o que um primeiro volante clássico tem que fazer. Quer dizer, primeiro volante clássico não, primeiro volante moderno. E realmente mostrou do porquê eu gosto muito dele e do porquê eu sempre falo que ele deveria estar na seleção. O que aconteceu é que durante boa parte do jogo eu não tinha um nome definido, né? Eu tive que pensar muito bem. Se o Fábio tivesse agarrado o pênalti, seria o Fábio. Então eu sempre busco ter alguém ali para realmente dançar ali como destaque, né? E realmente foi difícil porque as escolhas eram escassas, né? Eu vi todo o jogo, eu fiquei pensando e realmente unindo o André foi um monstro, né? Eu, não entendi a entrada de Felipe Melo. Eu não consegui compreender a entrada de Felipe Melo. Eu acho que pra mim André podia tranquilamente, como que ele mostrou, que você vê, né? Quando o André ele tá na zaga, cara, a gente não passou sufoco nenhum. Mas quando o André tá como volante e você não tem um Nino, a gente passa sufoco. Porque tem dois jogadores que realmente a gente não tem confiança muito. E realmente, André realmente mostrou ser um grande personagem desse jogo. Ele algumas vezes tentou algumas jogadas interessantes, só que não teve uma conclusão muito boa por parte dos outros jogadores, não dele. E então é por isso que o destaque da partida vai para André. Se a gente está falando de André, a gente tem que falar também do ruim da rodada. E o ruim da rodada é, sim, Manuel. É por isso que está escrito lá a palavra te amo, Manuel. Porque era para ser o Felipe Melo. Era para ser Felipe Melo. Por ter errado no primeiro gol. Por ter quase comprometido também em duas vezes, em dois lances que poderia gerar gol do Atlético Mineiro. Mas não. Manuel, como protetor de todo mundo, não permite. Certo? Não permite. Mas antes de falar sobre o Manuel, eu posso fazer um pedido para você? Faz o triplo C para mim. O comente, curte, compartilhe. Eu não quero inscritos não, mas se tiver inscritos tá ótimo. Se eu ganhar mais inscritos tá ótimo, tá? Eu quero relevância, tá bom? Então, vem com o pai que você vai gostar desse vídeo. E só bora. O Manuel, então, foi o problema, justamente isso tudo. Realmente, depois daquela expulsão que muitos avaliam como injusto, e foi injusto justamente contra o Flamengo, né? A gente não teve uma revisão do VAR. Isso é muito interessante, mas ali se a gente reclama, a gente pode também perder aquele jogo. Ou seja, você jogaria pela regra,
clamaria pela regra e a gente poderia perder o jogo? Ou você clamaria pela vitória e esqueceria a regra? Manuel realmente se prova que é um jogador completamente limitado. Isso realmente me preocupa bastante, né? Porque a gente não tem zagueiro suficiente. A gente só parece que tem realmente um Nino e mais um, que está sempre do lado. E muitas das vezes, se a gente não perde, é por conta do Nino, né? E a gente não pode somente apostar no Nino, né? Eu fico muito triste de ver que realmente com o Nino parece que a zaga some completamente. Felipe Melo foi muito mal. Manuel foi também muito mal. Só teve estabilidade realmente quando teve André na zaga. Mas isso daí não é a solução. A gente não pode trabalhar que André é a solução. A gente tem que trabalhar que André pode ser improvisado ali em alguns momentos. Agora, realmente só comprova duas coisas. Primeira coisa, que Lucas Claro foi vendido mal e porcamente. Primeira coisa. Segunda coisa, que Manuel não tem que ter renovação de contrato. Diversas vezes ele está errando com o time e cada vez mais piora. Terceira vez, também, já que você não quer realmente colocar David Duarte e David Braz, manda demitir logo. E realmente me mostra que a posição que a gente mais precisa contratar é zagueiro. E é a que a gente contratou muito. Vamos ver, né? Eu vou fazer uma análise aqui rápida sobre o Fernando Diniz. Para mim, Fernando Diniz, como eu falei, com a cabeça baixa no momento do jogo, né? Incomodado do que ele fez. Vamos ver, né? Mais uma vez, a gente perde a possibilidade de estar na briga da liderança para vice-liderança. E novamente por conta de uma escolha do Diniz. Né? E realmente eu não sei porque ele faz isso. Não sei. Mais um detalhe importante. As trocas do Diniz, para mim, realmente me comprovam que o Alan não vai entrar. Se eu coloquei ali preterido, né, não é à toa, né? O Alan não vai entrar. O Alan é preterido pelo Fluminense. Né? Se o Alan é pior do que Marrone, se o Alan é pior do que o Willy Bigode, se o Alan é pior do que Caio Paulista, que diversas vezes ali, né? Quer dizer, se o Alan não pode, não tem condição nenhuma de entrar, eu vou falar pra você, foi a pior contratação que a gente fez. Igualmente no vídeo anterior que eu falei sobre o Alan, eu vou falar de novo aqui para quem não viu o vídeo, veja que eu vou deixar aqui nos comentários. A torcida do Fluminense vai pedir Alan, vai ter o mesmo efeito do Michel Araújo. E realmente o Diniz, assim, é isso que eu estou te falando. Existe uma relação clara, né? Vamos contar sobre isso. Existe uma relação clara entre o seguinte: o torcedor, até coloquei aqui para você, o torcedor vê o jogador ruim, não quer e toma a bordoada do Fernando Diniz. Aí o Fernando Diniz pede pro torcedor voltar ao estádio. A pergunta é a seguinte: quem é o trouxa? A gente, né? A gente é o trouxa, né? Diniz, por favor, Tiano Diniz, chama a gente de trouxa, tá bom? Pode chamar a gente de trouxa, que a gente é trouxa mesmo. E é isso, eu fico aqui, tá? Isso aqui foi completamente um descarrego, justamente para falar sobre isso tudo, né? Sobre o Manuel que foi expulso, sobre o Samuel Xavier que a gente não vai ter, tá bom?
Desculpe mesmo. Se você gostou desse vídeo, comente, curte, compartilhe. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.